noite, Gabriel. Obrigada por ter topado aqui participar da nossa live QC, a nossa última live do ano para fechar com chave de ouro. Nessa corrida da quarta-feira ainda, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Ai, que bom. Então, Gabriel, para a gente começar aqui, se apresente para a gente, por favor. Pessoal, meu nome é Gabriel Figueiredo, eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho há quase 12 anos na área de avaliação. Deixa eu ver, quase 12 anos na área de avaliação. E como eu costumo dizer, eu trabalho somente e não há outra coisa que eu costumo fazer a não ser avaliação. E suas derivações, tá? Mas o que a gente faz 99% da nossa vida é avaliação de imóveis, é resolver problemas, é contestar impostos, é mexer em inventário e é livrar o produtor de pagar muito. E o que a gente costuma fazer, igual eu postei hoje, a gente reduziu 97,47% de um imposto só. Então acho que Nossa, a parte boa do nosso trabalho é ver o resultado, né? Na redução dos impostos principalmente, que a gente está fazendo bastante, e eu acho bem interessante porque o produto, a gente vira o. Só falta falar assim: o que você quer de Natal? Eu vou mandar um presente pra você, eu vou virar seu Papai Noel. tá fazendo os milagres todos ali. Assim, o Papai Noel veio mais cedo, o que foi? Notícia boa, né? Isso é bom. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, vai contratar algum serviço, mas olha a economia que você gera ali na vida das pessoas também, né? Sim, com certeza. A gente a gente não sabe total o impacto, né? Mas a gente sabe um pouco do impacto que a gente gera na vida das pessoas e principalmente no negócio das pessoas, né? Que a gente trabalha com produtor rural e sempre a gente está mexendo com valores de grande monta, ou instituição financeira ou ente público. Então, sempre a gente está falando ali na casa de milhões, né? E a gente sabe que um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, realmente faz diferença para quem trabalha com custo apertado ali e no final você está vendendo ali unidade de saca. Então, tudo faz diferença. Nossa, verdade. O impacto realmente é muito grande, Sim, né? sim. E como que entrou, então, nessa área de avaliações de imóveis rurais? Você sempre soube dessa área enquanto fazia na graduação? Ou ela foi uma novidade também que você entrou de cabeça? Foi uma novidade, porque assim, na graduação, a gente não vê essa matéria. Dificilmente a gente vai conseguir ver essa matéria. E quem vê de forma superficial. Então, assim, vamos pegar a regra e não a exceção. A regra é, você não consegue ver essa matéria, porque não existe na grade, e você sai sem saber que existe. E a parte de perícia, né? E a parte de avaliação, mais ainda, porque quando existe alguma coisa, estão falando de perícia. Agora, falar de perícia em avaliação de imóveis é mais raro ainda. Então, geralmente você descobre que existe isso porque um cliente vai te solicitar uma avaliação para alguma coisa que você nunca viu. Aí você fala, opa, tem um serviço aqui que eu não presto. E aí você pode ou entender ou chamar um parceiro para fazer o trabalho com você. Perfeito. Como realmente são demandas muito boas, é uma oportunidade incrível e como que não é falada, né? Como que não é divulgada tanto assim? E você tá aí fazendo um trabalho essencial na internet, mostrando as oportunidades, tem cursos, tem tudo aí, né, Gabriel? Tem. A gente tem algum tempo que estamos tentando escalar, né, como os grandes, só que a parte rural ela é bem nichada e ela é delimitada a um grupinho bem pequeno, como a gente costuma dizer. A parte urbana tem muito engenheiro civil, muito arquiteto, então a avaliação urbana você consegue um público gigantesco. A avaliação rural ela é bem mais complicada. Eu costumo dizer que você pode colocar umas 10, 12 vezes menor, quase que um exponencial de 12 vezes. Então, assim, é muito, 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 muito menor de pessoas trabalhando e pessoas que conhecem a área. Então, você vê que tem congresso, 95% dos trabalhos, 90% dos trabalhos são urbanos, quando tem alguma coisa rural.
Você pode ver até mesmo o Cobreap e os outros simpósios, encontros, e até mesmo as coisas que o IBAP faz e do CREA. Você vê que tem urbano. Rural é um gatinho pingado ali. Nossa, verdade. E o que acaba sendo bom para vocês nesse sentido de demanda, quando surge uma demanda muito boa, e tem bastante, né? Só que também é questão de que quanto mais pessoas souberem também, melhor vai ser o mercado também, porque mais pessoas vão procurar esses serviços, porque às vezes precisa, não sabe quem pode fazer, e aí perde a oportunidade, né, Gabriel? Então É, são coisas que a gente está mostrando que tem um lado da questão da demanda, mas também tem outro que você consegue prospectar mais clientes, com mais pessoas sabendo sobre isso, né? sim. Eu costumava pensar antigamente que eu ministrar curso, aula, alguma coisa assim, eu ia estar criando concorrente. Só que a minha cabeça ela mudou há um tempo atrás, porque assim, eu criei parceiros. Existe concorrência? Sim, a gente não pode negar. Só que se você está posicionado, nichado e apresenta um bom trabalho, você não fica sem trabalhar, tá? Por mais que você tenha algo extremamente nichado, apresente apenas um produto, mas se você for o cara naquilo ali, ou se você estiver perto dos caras, como a gente costuma dizer, não vai te faltar trabalho, porque seu nome também vai ser um referencial. E o cara costuma cobrar muito caro. Então você está ali com o mesmo patamar de conhecimento para entregar a parte básica, alguma coisa nesse sentido, e cobrando um pouco menos, possivelmente na pessoa física você vai ter um pouco mais de demanda do que essas pessoas. Show. Perfeito. E é uma mudança de mentalidade muito boa mesmo, porque a gente vê, por exemplo, nas engenharias e na arquitetura, coisas muito nichadas, muita gente não querendo compartilhar, mas essa área a gente consegue ver que existe esse compartilhamento ali de informações que acaba gerando muitas parcerias, né? Inclusive o Gabriel também, já solicitei ali, uma hora vai dar certo ali da gente estar fazendo esse trabalho Isso. juntos. Uma coisa que a gente tem que. Eu imaginava não. Eu trabalhava como perito, você tem uma limitação de atender processos por questão de ser perito e ser uma pessoa. Quando você não é o perito, mas você é um imã de atração de peritos, então todo mundo te chama para fazer parceria. Então acaba que você não é uma pessoa fazendo alguns trabalhos, você é uma pessoa recebendo um monte de demanda de um monte de gente. Então se você considera bom 10, 20, 30 nomeações por mês, alguma coisa nesse sentido, imagina você ter 200. Nossa. Então, assim, só que seu nome não está em lugar nenhum, você é um fantasma. Só que você sabe dos processos acontecendo num monte de lugar, participa desses processos, não tem a responsabilidade do perito, recebe tudo antecipado e consegue ver o que está acontecendo no mercado para tudo quanto é lado. E vendo petição daqui, petição dali, proposta daqui, proposta dali, lendo documento, lendo processo e se inteirando e conhecendo o que está acontecendo. E aí você vê técnica de todo mundo, você vê posicionamento de todo mundo e você vê, como é que fala? Estratégias de todo mundo. Isso. É algo que a se pensar além do depois que você querer ter muita nomeação. Eu pensei isso lá atrás, eu falei, eu não preciso de muita nomeação, mas eu preciso ter muita gente que tem muita nomeação. Perfeito. E a informação é a chave, né? Porque você precisa dessas informações para estar se atualizando sobre o mercado, assim como as pessoas precisam das informações que você tem do conhecimento e da técnica para poder estar aplicando e fazendo essas parcerias, né? Sim. Aí é o que eu te falei. Você só consegue ser essa pessoa imã a partir do momento que você tem muito no funil de vendas, vamos falar assim, muita gente nova te conhecendo. Como que você consegue fazer isso? Ou tráfego pago, só que isso custa dinheiro literalmente, ou sendo Sim. professor, ou coordenador, ou aparecendo muito, 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 muito. Como até o professor, o Acácio Santos, ele faz. Ele aparece muito, 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 eventos presenciais, eventos online e tudo mais. Ele é um imã. Apesar que ele tem demanda pra caramba, ele também é imã. Então, É assim, verdade. eu escolhi ser fantasma. Eu prefiro mexer como assistente técnico, eu prefiro ajudar o perito do que ser nomeado. A responsabilidade da nomeação e de cumprir prazos
para mim não funciona, principalmente questão de prazo. Então eu prefiro ter prazos de outras pessoas, tá? Porque eu ter prazo e aí eu tenho que encaixar coisas, eu prefiro ter uma agenda mais flexível e ir entregando conforme demanda. Eu achei mais interessante nesse caso. Muito bom. Então a gente começa a ter várias perspectivas de uma mesma oportunidade, né? Quem está ali querendo nomeação, quem está ali querendo ser assistente técnico, quem dá uma consultoria, quem consegue essas demandas, quem traz as demandas. Então tem demanda, e ainda mais aqui no Centro-Oeste, né? Oh, Avaliações rurais. tá tendo, viu? E graças a Deus, né? E quais as diferenças entre os imóveis urbanos e rurais? Olha, você pode ter vários tipos de delimitações. Você pode fazer por zonas, urbana, expansão urbana, industrial, parques, zoneamentos, zonas de interesse econômico e zonas rurais. Ainda assim, você pode ter uma zona rural muito próxima de um urbano. Aí você tem que partir para 2 ou mais serviços públicos. Ainda assim, você pode ter zona rural sem serviços públicos, mas extremamente vocacionado para loteamento ou fracionamento. E aí a gente pode estar falando de lotes pequenos ou fracionamentos de 2 hectares para fazer mini chácaras ou fracionamentos menores em condomínios. Então, assim, tudo depende do contexto. É zona rural? É. Só que qual é o contexto que ela está inserida e o que o mercado fala? O mercado fala que ela absorve um fracionamento de 2 hectares ou menores para fazer documentação em condomínio. Então, se isso é plausível, se isso é palpável, ok, beleza, tranquilo. Tem um cliente em Lusiânia, que é o Dr. Cairo, ele tem uma área ali de alguns hectares que ele está fazendo loteamento em condomínio e vai vender tudo. Porque houve um erro no projeto da PCH e tinha uma linha férrea e eles tiveram que fazer um duto passando a água para cima da linha férrea, ou seja, virou um lago extremamente particular que não se acessa por canoa, não tem outro acesso a não ser pela área particular dele, e ele vai fracionar tudo. Então, ou seja, os peixes passam para lá e para cá, e você tem um lago particular. Olha só. Então, é rural? É. Só que a hora que ele abrir a boca para vender, vai dar briga. Porque é o único local perto de Lusiânia que houve esse tipo de erro e que fez um lago particular. Não tem Olha. E isso é muito importante também da gente entender, porque cada caso é um caso, e esse contexto também é muito importante. Porque os engenheiros civis e os arquitetos podem fazer de imóveis urbanos, e se a gente pegar uma gleba que seja urbana ou que seja rural, mas urbanizável, a gente pode estar fazendo. Só que se ela não tiver essas características, ela precisa de um engenheiro agrônomo. Então a gente tem que entender isso, essa grande diferença desse contexto, Sim, né, Gabriel? sim. Igual eu tô te falando assim, eu pego muito trabalho de outras pessoas. O que eu vejo de gente forçando trabalhos para colocar involutivo não tá no gibi, tá? E assim, Imagino mesmo. 99% dos involutivos que a gente pega tem erros grotescos. Não, E o que mais se peca é na absorção de mercado, tempo de absorção de mercado. Você vê que assim, é um município pequenininho, a gente costuma falar assim, é o P do mundo, que não vai vender, não adianta, não tem absorção para aquilo. Ou você está colocando 1.000 lotes, 700 lotes para absorção em 3, 5 anos, não vai, cara, não tem nem gente lá para poder comprar isso aí. E é aí você verdade. fala, é totalmente errado. Isso daqui é absorção para 2 décadas, 3 décadas para poder fazer absorção disso aqui. E olha lá se conseguir zerar, tá? Então, assim, não faz sentido esses involutivos, porque tá ali pertinho, ou zona de expansão, ou tudo mais. A gente vê bastante isso daí. E uma coisa que eu não via, mas eu vi só 2 vezes esse ano, mas eu vi. Gente avaliando rural em zona urbana. Por mais que e não tinha. Como é que eu vou falar assim? O que determina se ele está realmente é a atividade. Está em Uhum. zona urbana, mas atividade de pecuária, atividade de leite, atividade de plantio, alguma coisa nesse sentido. Em zona urbana, tá? Para fins de impostos, isso cola, isso pega. Só que você vai ter uma briga com a prefeitura praticamente todos os anos.
Só que você provar Entendi. isso daí dentro de um processo judicial, sem ter feito isso com a prefeitura, com os impostos e tudo mais, é extremamente difícil. Porque você está tentando convencer um juiz dentro de um processo judicial, mas você não conseguiu mexer nem na prefeitura. Então, você não fez nenhum básico, mas você já quer fazer o mais difícil. Nossa, é verdade. Realmente, aqui, por exemplo, em Campo Grande, tem algumas glebas que eu fui procurar para ver se tinha documentação e tudo mais, e tava ali como zona rural. E eu falei assim, meu Deus, mas tá dentro da zona urbana, tá dando no documento como rural, e quando tem essa questão dessa documentação, sendo ao contrário desse cenário que você disse, como que a gente pode fazer? Olha, eu vejo, assim, essas documentações, elas são muito antigas. Geralmente na primeira folha, falando assim, zona não sei o quê, não sei o quê, com terras de segunda classe, parará, parará, parará. E aí vem o memorial descritivo. Isso é muito antigo. Então, assim, as atualizações já mudaram as zonas. Realmente, lá atrás era zona rural, hoje em dia é zona urbana. Então, você tem que ver isso daí, o zoneamento da prefeitura, né, do município, que nesse sentido, olhando a documentação antiga e zoneamento de prefeitura vai ganhar por conta disso daí. Tá? Então, até mesmo se você pedir uma atualizada no cartório e falar assim, me diz o que é essa área, e o cartório vai fazer consulta na prefeitura e saber o que é aquilo. Entendi. Perfeito. E os profissionais, então, habilitados para fazer as avaliações rurais, quais são? A gente sabe que é o engenheiro agrônomo e quem mais? Tem mais alguém que possa fazer? Tem. Aí a gente entra numa seara bem discutível. Vamos primeiro nas consolidadas. Agrônomo e engenheiro florestal com essências florestais. Agora a gente parte para discutível. Engenheiro agrícola, discutível. E tem alguns que conseguem, por exemplo, no Paraná, tem uma pessoa que fez um curso de 60 horas e solicitou habilitação no CREA e conseguiu, mas com uma exceção, ele não poderia avaliar a terra nua. Só que como é que você avalia fazenda sem avaliar a terra? Pois é. É o Eu não essencial. entendi a habilitação que ele recebeu, tá? Mas vamos lá. Engenheiro topógrafo, corte aterro, pivô e outras movimentações de solos e parte de topografia em geral. E aí tem essas limitações. Isso é o CREA. Partindo para os conselhos técnicos, CFT. Aí tem os técnicos em agropecuária, os técnicos agrícolas e tem mais outros que podem fazer segundo os técnicos. Agora, partindo para a parte do outro conselho, que é dos corretores, Cresce e Cofesse. Aí eles dão atribuição para os corretores fazerem os trabalhos deles, mas a gente sabe que existe a limitação, porque é parecer técnico de opinião mercadológica, é o famoso PETAN. E aí a gente sabe que não existe uma instrução de método e metodologia. Método aí é os comparativos, evolutivos, involutivos, renda, caderno de preços, custos e tudo mais. E tem o metodologia, que aí a gente entra em inferências e estatísticas de regressões lineares múltiplas, simples, regressões não lineares. A gente entra na parte de envoltória de dados, a parte de inteligência artificial, tem outras também que podem ser feitas, e a parte de tratamento por fatores, e aí eu coloco asteriscos gigantescos na parte de tratamento por fatores. Sim. Precisa regredir os fatores, item a item, fator a fator, para poder fazer a utilização de fatores. A norma cita que eles precisam ser validados por uma instituição do seu estado para o seu estado e que eles sejam atualizados no máximo nos últimos 4 anos. Então, Você assim, se imagina, quer utilizar alguma coisa de 2024, é no máximo de 2021 para frente e, tipo, no Goiás, o IBAP teria que ter validado algum tipo de tabela. Ou o CREA, ou a Associação dos Engenheiros Agrônomos, ou o CONFEA para o Goiás, ou sei lá, alguma coisa. E só que assim, não existe tabela validada por ninguém em nenhum lugar do país. Então, toda vez que você for fazer tratamento por fatores, regrida os seus fatores um a um, para você depois fazer a sua tabela, para depois você fazer a sua avaliação por tratamento por fatores. ou Tabelas seja, existentes faz por inferência estatística, faz né? por inferência que é mais fácil. O fator, ele dá mais trabalho.
tá? Pode ser feito? Pode, só que ele vai te dar trabalho. E aí, o que você pode fazer? Nesse sentido dos tratamentos por fatores, você pode pegar as tabelas antigas, por exemplo, Cosma, Sobrinho e não sei o que, Rossi, Arantes, e aí você pode validar essas tabelas para Goiás 2024 ou para o estado que você está fazendo. Precisa fazer uma regressão e apresentar e validar se essas tabelas e esses intervalos que contém nessas tabelas são validados para o seu estado em 2024. Validou, apresentou o estudo de validação, a regressão de fator por fator, aí você pode utilizar. Eu conheço uma pessoa que faz o trabalho do jeito correto, tá? Uma, Olha só. que se chama Felipe, que é da Connect Solo. É a única pessoa que eu conheço que faz o Olha. trabalho rural de fatores de forma correta. Acabou. E a gente vê muito isso também quando pega imóveis urbanos, tanta gente perguntando sobre isso. E quantos tribunais ainda exigem isso, porque às vezes não conhecem inferência estatística. Eu vi que tem em São Paulo e Salvador, que ainda pede. Os outros lugares já não tem mais. Então a gente trabalha ali com inferência. Ela é muito mais confiável, tem ali uma base de dados muito boa. Você consegue ter uma fundamentação, tem metodologia para isso, né? Como você estava explicando certinho. Então, tem um passo a passo pela norma, tem as partes da norma com isso também. Então, facilita muito mais, né, Gabriel? Com certeza. Eu falo assim, se você é bom, e você é seguro do seu trabalho e sabe o que você está fazendo, trabalhe com fatores. Se você tem um mínimo de dúvida, vai para a inferência. Porque ali é uma regra, é um escopo. Você só tem que fazer o que está ali dentro. É bem mais tranquilo. O fator, ele não é isso daqui. Ele não é um linear. O fator, ele é totalmente isso daqui, ó. E você tem que se adequar àquilo que você está vendo na sua realidade. Ele é para quem sabe avaliação. Não é para quem acha que sabe avaliação. É para quem tem Para você ver, certeza. tanta gente que tenta aplicar isso, né? Já nos imóveis urbanos, a gente fala, olha, trabalha com a inferência, pela fundamentação, porque fatores tem toda essa questão que você falou que precisa, né? E a norma também fala, né? Que precisa estar atualizado, que precisa ser do local. Então, realmente é algo que deve ser pensado e é muito fácil de ser contestado, justamente porque muita gente não segue isso que você estava dizendo, né? De estar fazendo, estar tratando, estar atualizando. Então, realmente é uma metodologia que, se você não sabe, não vai se aventurar nela, porque é muito fácil de Não contestar, vá né? brincar. E quais os documentos são necessários para iniciar uma avaliação? Só deixar registrado aqui que no último item do tratamento de dados por fatores, existe lá assim, análise do avaliador. Análise do avaliador é escolher a tabela que você vai utilizar e apresentar a sua análise, tá? O que é a sua análise? É matemática, tá? Apresenta a sua análise da matemática de como validar aquela tabela. Análise do avaliador também é a mesma coisa que está ali para cima no ar. Tá? Então, assim, não tem como. Analisei, não é válido para Goiás 2024. Tá. Você analisou como? Não, eu falei que é válido. Não, eu acho que é válido. Não, eu quero usar. Cara, você está no mesmo sentido, desculpa, de opinião mercadológica. Você está no mesmo sentido de eu acho que vale tal, eu acho que vale aquilo. Opinião é uma coisa. E assim, tem gente que faz um trabalho bem feito com opinião de mercado e acerta? Tem. E eu vou Sim. citar um. Guilherme Veiga Jardim, da Mil Fazendas. É um corretor aqui do estado de Goiás, que trabalha no Centro-Oeste, que se ele abrir a boca para falar para você assim, vale tanto o alqueire aqui, vale tanto o hectare nessa região. Ele não erra. Porque ele faz isso todo dia. Tem experiência ali, né? Ele tem experiência, entendeu? É diferente de alguém que é um corretor urbano, que vai pegar um trem lá no Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, divisa com Goiás e Chapadão do Céu, e vai falar assim, eu acho que o alqueire lá vale 40 mil, e o hectare 10 conto. Tá, mas você se baseou em quê? Você apresentou uma folha? Duas? Veio de onde? Você pegou 3 no Mercado Livre, 3 no LX Né? e fez uma média simples. Desculpa, isso não é trabalho. Isso não é trabalho.
Isso daí qualquer pessoa que não está no ramo, que não está no mercado, consegue fazer, Exatamente. tá? Ex- Isso não é trabalho. Então você quer apresentar um trabalho? Trabalhe. Apresente técnica, método, metodologia, desenvolva alguma coisa. Faça. Porque média não é trabalho. Média não é trabalho. O Perfeito. avaliando pode ser avaliado por média? Pode. Tanto que nas nossas regressões sai moda, média e mediana. E às vezes a moda está muito junto da mediana e da média. Então, assim, faz sentido a utilização de média quando está muito bonitinho ali e você sabe que o resultado está ok? Faz. E aí é um Usando resultado ali de 40, 70 dados e deu logaritmo, média? Deu. E tá certo. Só que você tem que provar com relatório estatístico falando que a média tá certa. Não é da minha cabeça, é do relatório. e dentro das variáveis que foram consideradas para explicar aqueles dados, né? Exatamente. Perfeito. E E os documentos que você perguntou. Basicamente, você começa com certidão, GEL se tiver. Se não tiver, você pode tomar como o CAR como uma ideia do imóvel, só que o CAR é autodeclarável, então ele é problemático, porque ele é mal feito, tá? Um CAR bem feito, ele custa caro, ele não é de R$ 250, 500 conto, R$ 1.000. Isso é CAR mal feito, tá? Isso é CAR com Garmin, isso é CAR com Google Earth, isso é CAR que ninguém fez nada, que mediu nada, que levantou nada, não. tá? Então é um trem muito mal feito. Um CAR bem feito, ele custa caro. Eu só conheço uma pessoa aqui no Goiás que faz CAR bem feito, que se chama Daniela, Dani Valente. Ela é bióloga, mas ela faz um CAR extremamente bem feito. Ela sabe fazer um CAR bem feito, só que ela cobra caro. Tá? Um CAR dela vai ali de uns 4 a 10, 12 mil, 15 mil. É mais ou menos um CAR dela. E o que que ela trabalha? Ela não trabalha fazendo CAR, basicamente. Ela trabalha retificando CAR. Porque todos voltam. Então ela trabalha retificando CAR. Basicamente o carro-chefe dela é isso daí. E tendo essa documentação, você consegue fazer avaliação. Agora, se você tiver inventário das benfeitorias, se você tiver alguma coisa de, por exemplo, pivô, se você tiver outorga, captação de água e todas as informações necessárias, comercialização, notas, entrada, saída, custo de produção e tudo mais, isso é maravilhoso. Então, sim, quanto mais, melhor. Só que com esses três, dá para você fazer alguma coisa? Dá. Não é o melhor dos cenários, não é o melhor mundo, mas dá para fazer alguma coisa. Dá para você começar. Muito bom. E o CAR seria a certidão da área rural. Ela é uma informação que o proprietário passa para o órgão ambiental estadual. Entendi. É isso que ela que é o que significa o CAR, vamos dizer assim. E é muito legal para a gente ver essas diferenças, né? Porque muita gente, por exemplo, que às vezes pode estar aqui, que é engenheiro civil ou é arquiteto, entende lá das avaliações rurais, das avaliações de imóveis urbanos. Quando a gente entra no rural, é uma seara totalmente diferente, né? É, Então são documentações diferentes também, por órgãos diferentes também. Né? Então a gente trabalha aqui com outros nomes. Então é por isso que eu estou perguntando, deixando ali para ficar um pouco mais claro também essa nomenclatura para quem for ali arquiteto ou engenheiro civil. Então a gente já começa a ver a complexidade, que às vezes uma palavrinha, uma coisa diferente, a gente já olha e fala, mas como que funciona? Como que é? Né? Então a gente já começa a ver as diferenças, a habilitação daquilo que você pode fazer, a atribuição e a capacidade também que você tem ali de estar exercendo esse tipo de avaliação, né? E quando a gente entra nessa avaliação, pegou lá o imóvel, tem o seu avaliando, e quais as variáveis geralmente que são utilizadas para esses imóveis? Tem olha, alguma diferente? tem sempre uns repetitivos, que a área, basicamente, né, que até se regride por ela, percentual de área aberta, que é o quanto de área que está em aberto, mas o mais importante é a área realmente utilizada para produção, que geralmente vamos falar assim, quase sempre é a mesma coisa de área aberta. O tanto que está aberto está em produção, a não ser que você tenha área em pousio, mas é raro de ver, tá? Aí você tem áreas em grandes culturas, áreas em pastagem, área em APP, área em reserva legal.
E aí você tem parte de topografia, que é muito bom você ter essa informação, a parte de recursos hídricos, mas nem sempre essa parte de recursos hídricos é tão dominante, porque eu já tive avaliações em que recursos hídricos nem entrou ou saiu. Por exemplo, no para baixo do estado ali, onde faz só uma safra e é tudo sequeiro. Então não tinha pivô e era área de cana, então tanto faz se tinha água ou não, tá? Então assim, não dava safrinha, então era tudo por chuva de São Pedro. Então a parte de recursos hídricos não era tão importante nesse caso. Às vezes é muito importante quando você está com áreas de pivô, Jataí, mesmo aqui próximo a Goiânia, de grama, tapete de grama, produção de algumas outras culturas irrigadas, feijão também, trigo, é bem interessante. Por rumo do DF, trigo é bem dominante ali, um trigo muito bom, uma qualidade bem, bem excelente. Até saiu uma reportagem esse tempo atrás no Globo Rural, falando sobre o trigo do DF, que é muito bom, um trigo em volta do DF também. E feijão demanda bastante água. E um pedaço aqui do Goiás, ali pro rumo de Flores de Goiás, é arroz. Então arroz é por inundação. Então água, quanto mais melhor. Nossa, muito bom. Então, quem são essas pessoas que produzem esses tipos de culturas, né, de agricultura? Então, a gente vai olhar, vai observar, então, se tem um recurso hídrico, se tem alguma coisa que é um pouco mais próxima. E quem tiver interesse de fazer, por exemplo, cana, não vai estar procurando esse tipo de imóvel. Então, tem essa diferença também nos consumidores e nos produtores, né? Na verdade, tanto faz, porque a usina, ela não vai fazer irrigação de cana. Entendeu? Ela só vai fazer aplicação de potássio, mas é os canhões de aspersão dela com as piscinas que elas montam, ou é caminhão-pipa, sei lá, dependendo de qual é o modus operandi da usina, nesse caso. Então, ter água, não ter água, eu falo curso d'água ou alguma outra coisa assim, não faz tanto sentido, porque ela não vai utilizar para isso, entendeu? É sempre período de chuva e é isso. Basicamente vai ser isso daí. Show, muito bom. E quais as atividades que podem ser encontradas em imóveis rurais? Então, a gente está falando aqui de um pouquinho, uma parcela do que pode ser produzido. E que mais que tem de oportunidades ali? O que você encontra no seu mercado no dia a dia? Olha, o que a gente mais vê é soja, milho, um pouquinho de algodão, mas a gente vê também trigo, sorgo, feijão, girassol, pastagem, aí todos os tipos de pastagem, a gente vê isso daí, grama, já vi grama, e frutíferas, fruticultura em geral. E não esquecendo de silvicultura, que aí é todas as árvores comerciais. A gente também pega bastante isso daí. Basicamente, em questão de plantio ou produção, seria isso daí. Não costuma fugir disso daí, se eu não estiver enganado. Eu acho que é isso. Por exemplo, assim, melão rasteiro, esse melão rasteiro comercial que eles fazem, aquele amarelo, melancia, essas coisas. Eu não peguei área nesse sentido, tá? Apesar que tem o Uruana aqui, que é o rei da melancia, mas essa parte de produção, por exemplo, de morango, alguma coisa nesse sentido, não. Já peguei área com uva, tá? Uva do Cerrado. Já peguei esta área com uva, área de produção de vinho, nesse sentido já pegamos. E área de jabuticaba. Área de jabuticaba já pegamos. Que demais! E essas atividades diferentes, elas impactam na escolha das variáveis? Sim, com certeza. Por exemplo, tem uma fazenda aqui, eu não avaliei essa fazenda, mas essa fazenda ela tem mais de 40 mil pés de jabuticaba. Então, assim, a maior renda dela, eu vou te falar que, se eu não tiver enganado, eu acho que é a produção de geleia, de suco, de vinho, de alguma coisa derivado do jabuticaba. Só que outra renda muito grande é a visitação. Ela é aberta ao público e aí ela tem área de tomar café, área de almoço, de não sei o que, e muita demanda e muita visitação. Eu já fui lá, entendeu? Então, assim, é muito legal, é um passeio bom, você vai lá e acampa lá no meio, estendemos um lençol lá, fizemos um piquenique, deitando, olhando para cima, assim, as galinhas mexendo, fresquinho, sombrinha, cena de filme, sabe? É maravilhoso.
É um passeio super legal, que eu recomendo. É Que literalmente uma cena demais! de filme. Muito bom. Meu filho adorou, adorou, adorou. E aí ele sai, pega um pau aqui, sobe na jabuticaba ali, bate e joga. É uma maravilha. Entendeu? É um trem muito bom. Agora É imagina, muito legal. realmente tem que pensar sobre isso, porque é uma outra renda, é uma outra atividade dentro ali do que você vai estar produzindo, né? Sim, sim, sim. E muito de área rural hoje em dia, até mesmo ali eu vejo próximo às áreas de escarpado e de morros e montanhas, porque a gente não tem montanha muito grande, mas tem algumas montanhas. Uhum. Tá virando deleite para fazer aqueles chalés de borda infinita, entendeu? Então, assim, Ai, que hotéis, hotel delícia. rural, nesse sentido. Muito ali também em Alto Paraíso. Tem muita coisa ali. Terra de calango e terra de avistar ET. E só que o pessoal faz hotel, faz culinária diferente, culinária vegana e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tem muita visitação, entendeu? É lotado, cheio o tempo todo. E assim, diárias caras, 500, 700, R$ 1.000 por diária. Você consegue achar esses lugares lá, entendeu? É bom. E eu já fui lá não sei quantas vezes, é muito bom. Que delícia. Não, e é um refúgio também, porque a gente procura ali a natureza, procura o natural, procura um espaço ali para relaxar. E o que você tenha nisso, tendo uma coisa totalmente diferente, faz muita diferença no dia a dia. E as pessoas procuram de fato isso. Sim, É maravilhoso, né? Então, até quem está próximo, até quem está longe, vai para lá para conhecer, vai lá para poder aproveitar o espaço, né? sim. Eu costumo falar que eu gosto de pagar por experiências. Ah, é R$ 1.000 a diária. Eu pago. Porque assim, é a experiência. Eu quero ver aquela experiência, eu quero entender o que, que é aquele comércio, eu quero entender o que, que é aquela renda. Tem alguns resorts aqui também que são padrão São Paulo, padrão eixo São Paulo-Campinas, que é um eixo gigantesco e muito caro, de um ticket bem elevado, e tem um desses, como é que eu vou falar assim, filiais aqui no Goiás, ali por rumo de Alexânia. É um final de semanazinho caro? É um final de semanazinho caro. É uma experiência diferente? É uma experiência diferente. Vale a pena? Eu achava que não. E eu fui convencido pela minha esposa a falar assim: vamos para conhecer. Eu já comprei 2 vezes sociedade do lugar, não fico sem, amo, adoro. Toda vez que eu tenho oportunidade de 4, 5 dias, eu falo: pô, puxa os pontos lá que a gente vai, não quero saber. É Que maravilhoso, entendeu? Só que você fala assim: ah, é caro. É porque você não foi. Que o dia que você for, você vai falar assim: realmente vale a pena. E tá numa terra de calango. Tanto olha que você só. chega lá, é assim, ó. E aí, lá embaixo ele consegue dar uma endireitada na parte de topografia. Uma estrutura gigantesca, maravilhosa. O Felipe já foi Que, lá uma vez comigo, chama uma família, foi lá com a gente, é maravilhoso. olha Entendeu? só. Faz sentido. E é área rural. Então é um complexo multimilionário de turismo rural. Muito bom. Não, e o que tá tendo agora de chalés e tudo mais, tá muita coisa, né? Tem muita coisa. E imagina isso. E é muito importante também falar disso, justamente porque eu estava falando dessa diferença. A gente não tem essa mentalidade para o rural e as oportunidades que ele traz. Nossa, Porque a gente não tá, eu, né? Eu não tô nessa área. Então, quando você traz isso pra gente, abre os olhos. Eu lembro uma vez também que você comentou, por exemplo, na escolha de variáveis. Se a pessoa tá lá tendo criação ali, bovina, né? Tá de gado lá. Tem muitos gados. Não vai importar o centro da cidade, mas vai importar o frigorífico, vai importar alguma coisa que você vai conseguir transportar mais facilmente com um deslocamento menor toda essa carne. Então, olha a diferença, né, dessa visão totalmente diferente da nossa realidade. Imagina a gente querer meter os pés pelas mãos, querer pegar uma avaliação dessa com tanta diferença, sim, né? sim, porque é igual a gente tava falando assim, se você produz carne, o que interessa é onde você entrega a carne, viva ou morta, não interessa. Se você produz grãos, é onde que você armazena ou entrega o grão, entendeu? Vai para o Porto de Santos, é uma coisa, mas vai para o armazém mais próximo, porque você não tem capacidade de estocagem, é outra história. Agora, você armazena na sua fazenda, é outra história totalmente diferente. Que aí você Nossa. pode segurar, esperar preço e depois você manda para o porto. Você pode mandar descer ou você pode mandar subir. Para o norte, para o nordeste
Nordeste, você pode mandar para Santos. Então, assim, ou você pode mandar lá para o Sul. Depende de onde você está. E tudo é KM rodado. Frete é KM rodado. Entendeu? Então, impacta diretamente. Diretamente, em cima de cada saca, em cima de cada quilo, de cada arroba. É isso que importa. Muito bom. Gente, tenho certeza que quem está aqui está abrindo muito essa visão também, está vendo esse universo dessa área rural, né? E quando a gente tem área de APP, reservas legais, o que elas são e como considerarem uma avaliação? São valorizantes, desvalorizantes? A APP, na área de proteção permanente, ela é pelo simples fato de ser. Essa frase não é minha, é do professor Arantes. Ela é por força de lei. Ela simplesmente está ali, vai ficar ali, e se ela não estiver ali, você tem um passivo ambiental. E um problema, porque você pode ser multado a qualquer momento. Então, assim, se você tem áreas de APP, preserve. Se está em déficit, corrija. Não queira multa ambiental, porque além da multa, ainda tem o processo. E aí custas processuais, advogado, responder processo. É chato, entendeu? É chato. Vai regularizar? Vai. Mas vai encher o saco. Vai ter um promotor no seu pé, um Ministério Público, sei lá. Alguém vai te encher o saco, tá? Então regularize. A reserva legal é outra história. Ela pode ser tanto na sua propriedade, quanto extra propriedade. E aí, só que você tem que ter a percentual de reserva legal conforme lei. A primeira coisa que a gente tem que ver se ela é consolidada ou não. Lá na 12.651, que é essa lei, ela fala o prazo. Se eu não estiver enganado, é julho de 2018, 2008, alguma coisa assim. A partir daquela data para trás, o que você tem está consolidado, pode-se dizer assim. Se não, dali para frente, você vai ter que recompor. E aí você tem que ver seus percentuais, de 20, 35 até 80% na Amazônia Legal. Então, assim, é muita coisa que você tem que preservar, tá? É muita coisa que tem que estar ali. Você tem que ver o que realmente tem que ter no seu imóvel. Então, essas diretrizes ambientais, exigências ambientais, elas são e estão ali para serem atendidas. Não adianta brigar, não adianta fazer birra, não adianta deitar no chão, sapatear e falar eu quero doce, que não vai colar, tá? A área ambiental é ferro na boneca. Ou tem, ou é multa. E multa é chato, porque vai ter que pagar. E vai para matrícula. E não faz o negócio. E não vende. E trava tudo. Então, arruma logo, paga logo, e aí faz o que você quiser, tá? E para ter Então, basicamente é isso daí. espaço, tem que deixar então destinado um espaço para ter árvores, para ter o que ali necessariamente? Tem que ser uma mata. São árvores da região, nativas, pode ter um percentual de até de 50% como é que eu vou te falar assim, de comerciais. Pode ser feito isso daí, desde que o órgão aprove, tá? E aí você tem que apresentar todo um plano de manejo, plantio, origem, espécie e tudo mais, tem que ser aprovado antes de você fazer. Na parte de reserva legal. A APP não. Entendi. A APP ela tem que ser aquela mata original e manter ela lá e pronto. Ela vai ter que estar lá. Ela é por ser, ela tem que estar por estar. E é isso. E nem toda área tem APP, né? Nem toda área tem APP. Tem áreas que não existem APP. Geralmente são por cursos d'água, tá? APP. Mas também existe APP por parte de topografia. E existe APP também por parte de algum tipo de vegetação específica. Por exemplo, mangue, restingas e tudo mais. É um tipo de APP que está lá, tá? E elas são preservadas. Tem outras também, por exemplo, Mata Atlântica. É um negócio chatíssimo se você tiver Mata Atlântica na sua propriedade, tá? Manejo, conservação e pensar em desmatar, esquece. Não vai conseguir. Se você está querendo a área de produção, corre da Mata Atlântica. Vai longe, então já vai fica a dica aí. Cerrado, Pacatinho, vai para um lugar mais tranquilo. E todos os imóveis vão ter a reserva legal? Reserva legal terão. Todos os imóveis terão reserva legal. Entendi. E eles são valorizantes ou desvalorizantes quando você tem? Olha, é uma coisa que não dá para você falar assim, é desvalorizante.
assim, é bom não ter app. Áreas que não têm app, em teoria, tem mais área passível de ser aberta. Agora, reserva legal todo mundo vai ter. Então, não tem como você fugir. Então, se é Uhum. algo que todo mundo tem que ter, então, Não é valorizante, é desvalorizante. Tá neutro, tendo... neutro. Ela é neutro, entendeu? Porque se você tem, beleza, você tem. Agora, se você não tem, aí ela é negativa, porque você vai ter que recompor, entendeu? É verdade. Ou ela é neutra ou ela é negativa. Mas não tem como ela ser positiva, porque todo mundo tem que ter. É igual, por exemplo, ser humano tem que ter nariz. Todo mundo tem nariz. É uma vantagem ter nariz? Não, porque todo mundo tem. Agora, se você não tem nariz, é estranho. Aí é bom que você recomponha esse nariz. Mas não é vantagem ter nariz. É basicamente isso. Mas Maravilhoso. ficou muito bom. Ficou muito bom esse exemplo. Não é vantagem, todo mundo tem. É Formato, vantagem. tamanho, e são diferentes. Não ter é estranho e dá problema. Mas Ai, muito bom. é neutro. E quando... Muito bom. E quando você tem, por exemplo, a reserva legal em outro imóvel para poder ter essa compensação, você pode abrir tudo para utilizar? Ou você também tem uma taxa que você não pode estar utilizando? Se você tem um imóvel 100% aberto, pode. Só que você tem que ter essa reserva legal, extra propriedade e averbar na sua matrícula. Você pode ter isso? Entendi. Pode. Dá para fazer. Dá para fazer. Entendi. Então a área aberta, ela pode até você não, se você não tiver nenhuma dessas taxas, você pode abrir tudo, então. Consegue estar trabalhando bastante no seu terreno. Ou você tem aberto 100% e aí você está regularizando a reserva legal em outro local. Agora, você solicitar a abertura de 100% de uma área propositalmente para fazer reserva legal em outro local, é difícil o órgão ambiental aceitar isso, hein? Entendi. Difícil. Pode ser que Eu tô sim, pensando que mas eu acho difícil eles aprovar isso. entendi, entendi. E qual é o passo a passo para essa avaliação? E se existem outros serviços necessários para dar continuidade nesse processo? Olha, documentação, você vai solicitar. Lá na BNT tem os modelos de completo e não, esse não completo, simplificado. Sugiro que sempre você faça seus trabalhos pela forma completa. Não mexe com simplificado, dá dor de cabeça lá na frente. Então faça tudo pelo completo, solicite essas documentações. Aí um detalhe, coloque sempre o seu trabalho teve acesso à documentação até o ano tal, até a verbação número tal. Isso é um pressuposto, ressalva e fator limitante muito interessante que tira o seu dado lá na frente, tá? Porque se esse cara deu em hipoteca, vendeu, fez alguma maracutaia lá para frente, depois da última averbação que você teve acesso, você falou que não teve acesso. Então, o que ele fez dali para frente não é responsabilidade sua. A sua avaliação vai até ali. É algo interessante. Basicamente é isso. Não tem muito segredo para você fazer isso, não. Se você não tem experiência, chame alguém para fazer com você os primeiros. Se você necessita de curso, existem alguns no mercado. Se você necessita de pós específica nessa área, existem algumas no mercado também. Fazendo jabá, eu tenho 4 cursos que conseguem mexer com você nisso daí. Eu tenho pós-graduação nessa área para iniciação e também desapropriação e servidão. E Show. vamos embora. Tem muita coisa para você estudar se você quiser estudar se você estiver iniciando. Eu vou te falar um negócio. Você tem um longo caminho a percorrer, pequeno gafanhoto. Eu imagino. Meu Deus do céu. É uma imensidão. Imagina entender a Terra, entender o que ela pode ser utilizada, como ela pode ser utilizada, no maior e melhor uso dela, para você conseguir avaliar ela, né? Quantas diferenças tem que a gente consegue nem. Só que a gente já falou um monte, imagina quantas mais tem, né? Então é uma coisa enorme, um universo, né? Sim, sim. Tem bastante coisa, viu? Tem bastante coisa. E de serviço, por exemplo, precisa de topografia, precisa do quê? Ou outros profissionais, ou você já consegue fazer tudo ali para fazer essa avaliação? Depende
do trabalho que você está fazendo, se você vai necessariamente precisar dessa parte de topografia. Se você está trabalhando com áreas de deleite, com áreas de extrema produção, pivô e tudo mais, e projetos de produção, projetos de irrigação, você vai precisar dessa parte de mapas, alguma coisa de plano altimétrico, alguma coisa relacionada a isso daí, mas dá para você até mesmo confeccionar por computador, QGIS, alguma coisa nesse sentido. Levantamentos em loco, só se você estiver fazendo partilha, inventário, solução societária, alguma coisa voltada para isso daí. Aí você precisa da parte de topografia. Perfeito, perfeito. E como elaborar o orçamento dessa avaliação? E como contratar também os seus serviços? Olha, eu digo que o orçamento ele é sempre assim, custo de deslocamento, e aí carro, desgaste de carro, combustível, alimentação, hotel e seus honorários para ir lá. E depois os seus honorários para confeccionar, mais a RT. Tá? Lembrando de cobrar hora técnica, lembrando de cobrar tudo que você gasta e investe em você. E se você utilizar equipamentos de ponta, celular bom, câmera boa, drone, equipamentos, GPS, não sei o que, também cobrar conforme o grau de investimento de material que você está colocando. Tá? Avaliações remotas podem ser feitas? Podem. Mas desde que alguém de sua confiança faça vistoria. A avaliação sem vistoria não existe. Alguém precisa ir lá, tá? Algum parceiro seu vai ter que ir lá. Sem ver, não dá para fazer. Perfeito, perfeito. Então, e para entrar em contato, alguém tem aqui uma avaliação, eu preciso fazer essa avaliação, tem a área rural, fala assim, meu Deus, preciso do Gabriel. Como fazer para te contratar? Olha, pode me achar tanto no YouTube, tanto no TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp e pode me ligar também, pode mandar mensagem, e-mail, tem várias formas de você me achar. Tudo vai estar agropericial. Tá? Se você digitar agropericial no Google mesmo, você vai conseguir me encontrar. E se você me achar no Instagram, lá tem meu número, meu contato, você consegue clicar lá e vir conversar comigo. Ou você pode me ligar também. Então a gente está aí disponível para parcerias e trabalhos particulares. Show demais. E qual é o seu conselho para quem está começando nessa área? Eu vou dar um conselho mais aberto. Escolha um nicho de mercado. Porque se você é um escritório tem vários profissionais que cada um sabe de alguma coisa. Se você é uma pessoa, escolha algo, niche-se e seja bom naquilo, tá? Eu não falei para você ser o melhor, eu falei para você ser bom. Porque quem, vamos utilizar esse termo, se dá bem, ou quem consegue mais resultados, quem é mais visto, mais lembrado, mais posicionado, mais requisitado e sempre está na lembrança das pessoas. Como que você consegue fazer isso? Aparecer em eventos presenciais e online, presença física em outros que não sejam eventos e presença digital. Então você escolhe o que você está querendo fazer. Presença digital demanda tempo e constância, que é o maior termo e palavra que a gente pode utilizar para mídias digitais. Constância. Não pare. Parou uma semana, o algoritmo vai jogar você para baixo. Então, esteja lá. Sempre, 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 sempre. Eu já falei sempre. Sempre. E sempre de novo. Repetitivo, cansativo, enjoativo. Mas esteja lá sempre. Perfeito. Perfeito. Gabriel, você deu uma aula aqui pra gente. Foi um prazer e uma honra ter você aqui na nossa live QC. E eu sei que tá tendo lançamento por aí, então? Vamos fazer um lançamento aí. Vamos embora. Olha só, muito bom. Muito obrigada, tanto Gabriel, as pessoas que participaram aqui com a gente ao vivo. Agradeço aí realmente, porque todo mundo na correria separou esse tempo para estar aqui
aprendendo bastante, tendo esses insights, levando muito em consideração todos os conselhos que o Gabriel falou aqui. Tenho certeza que a gente vai estar vendo. É um novo universo, né? Tem quem é engenheiro civil, quem é arquiteto aqui, que está olhando essa área da parte das avaliações rurais, teve uma outra visão, uma outra visão de complexidade realmente, que a gente precisa de um profissional que é especializado nisso. Gabriel, muito obrigada mesmo por tudo isso. E sucesso também mais sucesso, né, do que já tem nas suas avaliações, no seu negócio, nos seus lançamentos. A gente está, como eu costumo dizer, estamos de degrau em degrau, tanto na vida profissional, como na vida pessoal, como na academia. Um conselho fora da engenharia: vá para a academia. Não por conta de meter o shape ou fazer alguma coisa. É porque ela vai te ensinar que tudo demora. Tudo demora. Então, assim, constância, e esteja lá sempre. E traga isso para o pessoal e principalmente para o profissional. É um degrau por vez. Ninguém pula lá para cima. E se pular, é jogo do tigrinho, tá? Eu não aguento. Não confie. É tigrinho. Muito bom, muito bom. E, gente, eu vou deixar essa live salva aqui no perfil, tá? Então, você que tá chegando agora, você tem a oportunidade de estar assistindo. Vou deixar ela gravada aqui no feed. E depois também vou estar passando ela lá pro YouTube, tá? Para vocês estarem acompanhando e vendo um pouco mais fácil também, além do Instagram, tá bom? Ó, o Alex falou aqui, ó. Tô seguindo o Gabriel aqui. 2025 eu vou voltar pra academia. Aí, ó. Já tem um compromisso aí firmado, viu? Vou dar uma dica. Não comece em janeiro. Comece em dezembro. Se você deixar para janeiro, você não vai começar. Né? Comece em dezembro agora. Isso mesmo. Perfeito. Então é isso. Muito obrigada a todos. Essa foi a nossa última live do ano, porque daí a gente volta em 2025 com mais convidados, com o Gabriel também. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém. E é isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um bom final de semana para Obrigado, vocês. gente. Tchau, tchau.